Voltando então, o Wellington tá de volta? Estou sim. Tá sim. Bom, então, Wellington, deixa eu continuar a sua resposta. Esse tipo de transformada aqui ele acontece no ensemble canônico e também no ensemble microcanônico, que é um tipo de transformada. No caso do ensemble microcanônico, ele é bem mais típico, é bem mais característico de uma transformada de Laplace. Agora, aqui é razoavelmente simples no sentido de que a gente pode olhar, sei lá, no Wikipedia pela procurar no Wikipedia pela versão integral da delta. Então vamos lá. Se a gente entende que a função de partição do ensemble canônico é dada pela delta de Kronecker em n0, no sentido de que eu estou fixando o número de partículas, e aí toda essa frase que eu estou dizendo você pode transpor para o caso do ensemble microcanônico falando da energia. Então, como eu estou fixando o número de energia e eu tenho uma delta de Kronecker, que é uma delta que restringe quantidades discretas, né, que aqui no caso é a carga, ou o número de partículas, eu posso reescrever essa delta de Kronecker de uma forma integral, e ela vai ser escrita dessa maneira. É uma maneira bem específica, bem particular, porque aqui eu estou especificando, eu estou identificando dentro dessa delta a minha função de partição. E Ah, aqui tá. a Então, a função de função de partição você já tirou de dentro do delta. Isso. Você pode escrever. Esse delta, de uma maneira geral, você pode escrever ela como integral desse parâmetro delta exponencial de menos i θ, ok? Exponencial de menos i θ, vezes qualquer coisa, algo que você esteja restringindo. Nesse caso, eu escrevi esse qualquer coisa de uma maneira em que eu recuperasse a função de partição grã-canônica. Tudo bem? Mas você pode utilizar essa definição de integral de θ exponencial menos i θ vezes um troço, uma função f qualquer aqui em cima, para poder fazer uma delta de Dirac de algo que seja importante e interessante para você. No meu caso aqui, eu escrevi de uma forma esperta, de uma forma particular, interessante para mim, em que eu recuperasse o ensemble grã-canônico. Entende? Tá certo. Obrigado. E bem semelhante ao caso do ensemble microcanônico, que eu tenho essas duas deltas aqui, que como foi apontado, se eu não me engano, não lembro mais quem foi, não lembro mais quem foi que apontou essas duas deltas aqui que estão pressupondo já uma normalização do sistema. Eu tenho, além da delta de Kronecker, eu tenho a delta de Dirac, e ela também possui uma representação integral, que também é integral de um parâmetro, agora beta, associado à energia, exponencial de beta E, zero. A delta de Dirac ela é ligeiramente diferente, a forma integral, mas ela também pode ser escrita como integral de uma exponencial. E aí, é claro, eu posso escrever isso de uma maneira conveniente em que eu recupero a função de partição do ensemble grã-canônico. E o que é assim extremamente importante é saber que eu posso essa integral ela converge para esse valor aqui no limite termodinâmico. Eu vou entrar em mais detalhes sobre essa aproximação mais adiante. E como eu havia explicado assim, né, por alto, no caso microcanônico, como meu sistema ele está isolado, o número de partículas dentro dele e a energia desse sistema são fixas. Acho isso razoável de imaginar. Então, é claro que somente aquelas configurações físicas cuja energia coincide com esse nível fixo de energia do sistema, somente essas configurações são as configurações que eu chamo de acessíveis, ou seja, são as configurações cuja probabilidade é não nula. E além de ter uma probabilidade não nula de serem acessadas, elas são igualmente prováveis, porque elas são estados degenerados. Se elas são igualmente prováveis, a distribuição de probabilidade é dada pelo inverso do número total de estados degenerados, que é esse ômega.
Aqui eu escrevo que ômega é o número total de estados degenerados. Aí aqui continua sendo esse S. Então, é claro, quando eu somo em todos os estados degenerados, a soma total é igual a 1. Portanto, a função de partição do meu sistema, que é a soma de todos os possíveis estados, também vai ser igual a 1. E aí explica, talvez, mais uma vez, essa expressão aqui. Então, acho que fisicamente também ficou um pouco mais claro por que a função de partição do ensemble microcanônico é igual a 1. Esse P, esse peso estatístico ou distribuição de probabilidade, ele sempre vai denotar a distribuição de probabilidade normalizada, e que aqui nesse caso, no ensemble microcanônico é igual a 1. Por isso que aqueles deltas já estão pressupondo que está normalizado. Porque a normalização é dada pela função de partição, que no ensemble microcanônico é igual a 1. Muitos livros, eles começam pelo ensemble microcanônico dizendo exatamente isso, que a função de partição é igual a 1. Essa é uma condição, é um vínculo que restringe o sistema. É claro que no sistema mais realista, né, em que o número de partículas é muito grande, a gente para estados degenerados, ele assume uma definição um pouco mais elástica. São os estados cuja energia ela está dentro de um intervalo, dentro de uma flutuação em torno de E0. E como a gente está considerando sempre sistemas em equilíbrio térmico, esse delta, essa flutuaçãozinha delta aqui da energia, ela vai ser sempre pequena o quanto eu quiser. Quanto, digamos, entre aspas, né? O quanto maior o equilíbrio térmico, ou quanto maior o tempo que esse sistema estiver em equilíbrio termodinâmico, menor é essa flutuação, mais estável é o meu sistema. Tudo bem? Pois bem, assim a gente conseguiu ver esses três ensembles, que são os três principais, não são os únicos, existem alguns ensembles, existe ensemble de Landau, existem alguns ensembles, mas que para a gente os principais são esses três, e eles vão descrevendo sistemas de acordo com o seu vínculo, de acordo com a sua interação com o meio externo. O ensemble gran canônico possui total interação com o meio externo. O ensemble canônico somente troca energia, não troca partícula. E o ensemble microcanônico está completamente isolado do meio externo. Bom, vamos falar agora. Existe uma característica, um fato que é interessante, que é a equivalência entre os ensembles microcanônico e o ensemble canônico, no limite termodinâmico, quando o volume vai para infinito. Isso é importante porque isso vira e mexe aparece, inclusive, em teoria quântica de campos. Aqui, para alguém que esteja aqui me ouvindo, souber um pouco, por exemplo, sobre o problema de Gribov em teoria quântica de campos, isso é algo super importante lá, essa equivalência entre os ensembles microcanônico e canônico. Lá a gente diz grosseiramente de que a delta de Kronecker, a delta de Dirac vira uma delta de Kronecker. Entende? Que é basicamente essa equivalência. Então vamos lá. Eu vou começar com o ensemble microcanônico, e aí lembrando que a função de partição é igual a 1. Eu não vou considerar aqui conservação do número de partículas, tudo bem? Eu sei que ele está fixo, tanto para o ensemble microcanônico quanto no ensemble canônico. Então eu vou simplesmente ignorar a existência da conservação de partículas. Eu posso reescrever essa expressão dessa forma, como a soma em todas as possíveis configurações, e a expressão integral do delta de Dirac. E a gente sabe que no limite termodinâmico, essa integral ela converge para a exponencial de menos beta estrela e a diferença entre os níveis de energia fixo e de cada nível S. Esse beta estrela, de novo, ele é um valor particular que satisfaz a equação de ponto de Sella, uma equação que minimiza, no caso aqui fica bem explícito, né, que a energia é minimizada
por esse valor particular de beta, ou da temperatura, por assim dizer, que é o inverso da temperatura. Então, voltando aqui, a gente tem que né, voltando à expressão do ensemble microcanônico, ela pode ser escrita aproximadamente por essa soma em que beta está assumindo o valor particular. Eu vou isolar, eu vou fatorar aqui o exponencial de beta estrela multiplicando o valor particular E0, e aqui a gente consegue identificar a função de partição do ensemble canônico, que é a soma de todas as possíveis configurações exponencial de menos beta vezes a energia do sistema, em que beta, nesse caso aqui, ele é particular por minimizar a energia. Então, eu identifico a função de partição do ensemble canônico. A gente pode voltar a slides anteriores e verificar que ela existe lá. E aí, é claro, eu passo passo para o lado direito, essa exponencial, em E0, e aí eu consigo escrever o ensemble canônico em termos do valor fixo de energia. E esse valor fixo de energia, lembrando que aqui beta, ele tem o papel também de um multiplicador de Lagrange, e com ele eu posso calcular o valor médio da energia. Esse E0, ele representa, ele coincide com o valor médio da energia do meu sistema, ou seja, o valor esperado do operador hamiltoniano. Aqui existe essa última linha aqui, ela talvez não seja muito clara, mas eu vou explicar ela muito bem quando eu falar como que a gente calcula valores esperados. Mas eu quero que, por enquanto, aceite, para quem tiver essa dificuldade, essa dúvida, que o valor esperado de uma quantidade do operador hamiltoniano, ou de qualquer operador, eu posso obter fazendo derivadas, derivando o logaritmo da função de partição. Tá? Então, por essa expressão aqui, é claro que a gente pode escrever E0 como logaritmo da função de partição, e tomando a primeira derivada com relação ao parâmetro beta, que nesse caso aqui ele tem uma função de multiplicador de Lagrange, eu consigo calcular o valor esperado do operador hamiltoniano. E vai coincidir com o valor fixo E0 do meu sistema. Alguma dúvida por aqui? Isso tudo significa que no limite, no equilíbrio térmico e quando você alcança o limite termodinâmico, a flutuação de energia do meu sistema microcanônico, ela é negligenciável, no sentido de que perdão, eu esqueci o nome técnico para essa diferença aqui, que é o desvio padrão. Ele é aproximadamente zero, ou seja, ele é tão próximo de zero o quanto você quiser quando você toma o limite termodinâmico e o equilíbrio térmico, o que vai caracterizar o ensemble microcanônico. Tudo bem? Então aí a gente vê a equivalência dos dois ensembles quando você alcança o equilíbrio térmico no limite termodinâmico. Agora vamos falar por último, e aí eu acredito que a gente termina por aqui hoje, senão fica uma aula interminável, sobre a aproximação do ponto de Sella, que eu utilizei esse método de aproximação tanto no ensemble canônico quanto no ensemble microcanônico. Então eu vou fazer essa demonstração de um modo geral. Esse F aqui, ele pode representar qualquer função. Bom, qualquer função que satisfaça algumas condições que eu vou listar aqui. F é uma função infinitamente derivável, no sentido de que eu posso fazer uma expansão de Taylor dela. XC, em particular, é um único ponto mínimo de F, ou seja, eu estou supondo que F tem apenas um ponto mínimo. No caso em que F tem pontos mínimos locais, ele pode ter outros valores mínimos, você tem essa integral, ela vai ter que estar, ela vai ter que ser definida no intervalo que engloba somente esse ponto mínimo. Tudo bem?
Ou seja, a primeira derivada com relação a esse parâmetro é igual a zero, com relação a x é igual a zero. Ah, é claro, eu estou falando que esse é o ponto de mínimo dessa função, exatamente porque eu tenho exponencial de menos VF. Esse V aqui, eu estou chamando de V só para a gente fazer uma analogia com relação ao volume, mas por enquanto ele é qualquer parâmetro, que eu vou dizer que é um parâmetro muito grande, tudo bem? Grande o suficiente, e que eu vou tomar o limite de V indo para zero. F, ela deve ser uma função limitada superiormente. É claro, ela tem um ponto de mínimo e ela é uma função limitada superiormente no limite, quando você toma x para infinito, dos dois lados, tudo bem? Bom, então são essas condições a respeito do integrando. Se eu falasse, tem algumas referências que falam de exponencial só de f, sem esse sinal de menos. E aí, é claro, eles vão falar do máximo de f, que x seria o máximo. Só que aqui eu estou falando que x é o mínimo. Então, eu vou considerar uma expansão de Taylor de f em torno do ponto de mínimo local, ou de mínimo global, se ele for o único. E, bom, essa expansão, a primeira derivada é claro que é nula, então eu fico somente com o valor de f calculada nesse valor de mínimo e a segunda derivada, a terceira derivada e assim sucessivamente. É claro que aqui eu deveria ter escrito um mais reticências, né? Porque eu coloquei o sinal de igual. Deixa eu fazer isso, então. Aqui um mais, 3 pontinhos, para poder ficar coerente. Então, aonde a gente definiu nesse caso aqui que esse parâmetro z, ele é a diferença do ponto em torno do ponto de mínimo, tudo bem? Note que f' igual a zero, pois ele é um ponto mínimo, e além disso, é bom a gente lembrar que, como ele é um ponto de mínimo, a derivada segunda é uma quantidade positiva. Tudo bem? Então o que sobra para a gente, na integral que a gente quer resolver é o seguinte, ela é aproximadamente, eu vou parar aqui, eu vou truncar a expansão de Taylor no terceiro termo. Então vai ficar exatamente exponencial de menos esse parâmetro V vezes f calculado no ponto de mínimo, multiplicando exponencial de menos 2 fatorial V, bom, esse termo aqui, e mais ainda o terceiro termo, tudo bem? Então, reparem que esse primeiro termo, essa primeira exponencial, ela é independente desse parâmetro z, da flutuação. Então, ele pode sair da integral de z. Lembrando que eu fiz essa mudança de variável, então eu vou mudar também a variável de integração. Que não muda nada também para a medida de integração. Então, aqui, perdão, eu estou chamando de y, eu vou definir esse y, não ficou muito claro. Não, peraí que eu acho que eu defini coisa que eu esqueci, ficou mal definido alguma coisa. Isso, esse N aqui, perdão, isso aqui não era para ser N, é para ser o volume V, tudo bem? Da referência que eu peguei, eu devia estar escrito N e eu devo ter usado N ao invés do V, que eu decidi depois usar. Tudo bem, então aqui eu tenho, eu vou definir Z multiplicando raiz de V, que eu vou colocar V, esse V aqui, tudo bem? Eu vou definir isso aqui como Y, de forma que a medida de integração vai ser modificada, vai ter uma raiz, 1 sobre raiz de V. Então aqui eu tenho 1 sobre raiz de V, multiplicando esse exponencial que independe da variável de integração, e a integral depende de y² vezes f' derivada segunda de f, e também tem um termo de derivada terceira. Esse daqui, repare que isso aqui é típico uma integral gaussiana, que eu sei muito bem qual é o resultado. E no limite
E se a gente tomar agora o limite de V, eu fiz esse equívoco de chamar de N, mas aqui é o V, tudo bem, de volume. E aqui também eu vou tomar V para infinito. Isso não está necessariamente errado se eu chamar de N, porque em algumas referências eles falam, o limite termodinâmico eles interpretam como você tomar N e no infinito, o número de partículas e no infinito. Tudo bem? Isso também é possível você ter esse tipo de interpretação. Mas tudo bem. Então, no limite termodinâmico, em que o volume vai para infinito, enquanto Z... eu tenho uma dúvida. Sim, por favor, Walter. Tu disse que caso o teu F tenha vários, ou melhor, alguns pontos de máximo ou de mínimo, no teu caso, tu vai ter que restringir a tua integral, não é isso? Para que só possa abranger um só ponto. No caso, tu não vai ter problema para resolver essa gaussiana, se esse F tiver vários pontos de mínimo? Não, a gaussiana você pode definir uma gaussiana também no intervalo fechado, entende? Ah, certo. Você também pode ter essa... Você também tem espaço, né? Isso. Por exemplo, isso acontece muito também em mecânica quântica, né? A sua gaussiana, o seu delta, ele é definido no espaço em que o sistema ele é definido, que nem sempre é o espaço total. Por exemplo, se você está calculando uma partícula dentro de um poço, finito, não, pode ser infinito, tudo bem, mas dentro de um poço ele tem um tamanho específico, a sua integral em x, a sua delta, a sua distribuição gaussiana, ela está dentro do poço. Ela não se estende para fora. Então, você define ela dentro desse... A sua integral é definida nesse intervalo fechado. Você não precisa definir ela de menos infinito a mais infinito. Entendi. Isso é bem típico também. Isso acontece nesse exemplo que eu dei, por exemplo, de mecânica quântica. E aqui isso também é possível. Você pode definir a sua delta dentro do intervalo fechado. Certo. Valeu. Pois bem, então aqui o que eu quero dizer é que quando você toma... Reparem que esse terceiro termo, e claro, consecutivamente o quarto termo, o quinto termo, todos eles dependem do inverso do volume, e a F3', a derivada terceira, calculada no ponto de mínimo, isso aqui tudo é um valor fixo. Isso aqui tem um certo valor. Então, quando você toma o volume para infinito, essa exponencial toda aqui tende a 1, tudo bem? Exponencial de zero, isso aqui então vai no limite termodinâmico, essa exponencial tende para 1, para a unidade, de forma que a minha integral ela é somente no limite termodinâmico uma integral gaussiana, que eu sei muito bem qual é o resultado. Então, a minha integral original no limite termodinâmico ela converge para uma constante que eu falei que é uma constante relevante, porque eu vou explicar melhor, talvez, na próxima aula, na próxima sexta, quando a gente vai calcular valores esperados de objetos, o valor global constante ele não interfere para o valor esperado. Então, vai ser um valor constante, que é irrelevante na prática, vezes uma exponencial de menos o volume, ou esse parâmetro V muito grande, vezes a função f calculada nesse ponto de mínimo. Então, se a gente volta, por exemplo, para o caso do ensemble canônico e do ensemble microcanônico, lá a gente tem a nossa função f, que a gente consegue determinar muito bem quem ela é, e no nosso caso lá a gente tem um parâmetro beta, que é o parâmetro inverso da temperatura, e a gente tem um parâmetro mi, que é o potencial químico. Todos eles, nos casos microcanônico e no caso gran canônico, eles são exatamente esses pontos de mínimo. Ou seja, são os pontos que minimizam F. No caso de um sistema físico, esse F tem grandezas da energia do meu sistema. Tem dimensão, perdão, tem dimensão de energia do meu sistema. Então, basicamente, os parâmetros eles minimizam a energia. Isso, é claro, no limite termodinâmico, ou seja, quando você toma o volume para
para infinito. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida nesse ponto? E aí a gente finaliza o que eu tinha... Na verdade, eu tinha pensado um pouco mais para hoje, só que aí vai ficar muito tarde, vai acabar mais esse tempo, e aí acho que começa a ficar cansativo. Eita, perdão, o Jesuel Marques, o seu microfone, eu não estou ouvindo absolutamente nada. Jesuel, se você puder ou digitar... sim, os slides vão ser disponibilizados, sim. Os slides, eu posso mandar logo agora, depois que eu acabar, eu posso mandar esse que eu falei hoje. E depois eu vou fazer eu vou disponibilizar também o vídeo no YouTube, no canal do TQCBR. Eu imagino que todos vocês já devam ter visitado. Lá tem um curso do Sorella, também tem um seminário da Tereza. Então, imagino que a maioria de vocês já devem ter visto. O Wellington comentou também que se eu deixar o e-mail aberto aliás, o link no e-mail facilita, né, para entrar em seguida. Pois é o que eu estou fazendo agora, né? O que eu estou fazendo, mas eu acho que pode ser um pouco incômodo, pode ser um pouco chato. Eu vou ver se eu resolvo isso, ou com o Google Meet, ou com uma outra solução, para a gente parar de ficar... Eu achei que ficou um pouco incômodo, não ficou muito legal, não. Mais alguma pergunta, pessoal? Eventualmente, como esse não é um curso oficial, digamos, não conta ponto, não conta crédito para a graduação de ninguém, então, eventualmente, eu vou deixar alguns exercícios que eu acho interessantes para vocês fazerem. E aí é bacana que a gente pode discutir às vezes. No site, lá no YouTube TQCBR, a gente pode discutir também. Vocês podem assistir o vídeo e colocar pergunta lá. Vocês podem me mandar e-mail tranquilo, tudo bem? Não tem nenhuma restrição. Vocês podem mandar para o meu e-mail pessoal ou podem mandar também direto para o TQCBR.